Cumprimento aos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos os inscritos que estão chegando nesse canal. Todos sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero deixar aqui o nosso Café com Deus no Salmos 23, cujo título fala a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A palavra de Deus fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Por amor pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborde. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui o salmista, louvado seja o nome do Senhor, esse salmo aqui é atribuído aos salmos de Davi. E aqui Davi, ele fala sobre o Senhor ser o bom pastor. A palavra de Deus aqui em Salmos fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra de Deus fala que quando se refere a pastor, se refere a proteção, se refere a cuidado. Aqui está dizendo que Deus, ele cuida de mim, cuida de você. Deus, ele tem o domínio sobre a nossa vida. Deus, e tudo está em sua palma das suas mãos, a nossa vida, sobre a palma das mãos dele está a nossa situação, aquilo que nos acontece. Nada perde o domínio, nada perde o controle. E aqui está falando de um bom pastor, que é o Senhor. Ele fala que ele larga 99 e vai atrás daquela que se havia perdido. E assim é o Deus, ele por não ser nosso pastor, ele por ser aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos dá repouso, aquele que nos dá descanso, E ter o Senhor como nosso pastor não é ausência de problemas, não. Quando fala nada nos faltará, não faltará nada mesmo. Pode não faltar luta, mas também vai haver solução. Pode ter perseguição, mas vai haver justiça. Então, assim, Deus, ele falou claramente na sua palavra que, a gente tinha que ter bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos também. O fato de termos nosso Deus como nosso pastor significa que ele está nos auxiliando até onde nós temos que chegar. E enquanto vamos fazendo esse caminho, tem uma trajetória. E nesse caminho tem alguns que vai para um outro lado e ele tem que vir puxando. Tem alguns que param e querem descansar enquanto é para caminhar e ele vai e anima. Tem alguns que padece falta de alguma coisa, de um alimento, ele entra com a provisão. Vimos isso daí no tempo de Moisés, a qual ele vestiu, alimentou, nada faltou ao seu povo. Por quê? Porque a roupa não se rasgava, a sandália não se arrebentava, chovia cordonizes, Deus alimentava com o maná que caía do céu, com a água da rocha. Então, todo tempo, Deus, ele cuida do seu povo. Todo tempo, Deus, ele tem proteção para o seu povo. Todo tempo, Deus, ele nos auxilia como bom pastor. E qual é o alimento que o bom pastor dá para suas ovelhas? É a palavra de Deus, que Deus tem nos dado nessa manhã. A palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é o combustível. A palavra de Deus fala aqui, que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui é uma afirmação que a bondade e a misericórdia do Senhor estão sobre as nossas vidas. Que a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre os passos que nós damos mediante, louvado seja o nome do Senhor, quando buscamos a presença de Deus. É por isso que fala que nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, ou até que o Senhor chame o nosso nome, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que habitar na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus nos ensina que quando, louvado seja o nome do Senhor, Jesus foi com a mãe, foi com seu padrasto, José, lá, louvado seja o nome do Senhor, comemorar a Páscoa. E quando eles voltaram, eles procuraram e não acharam Jesus. E tiveram que fazer o trajeto
a trajetória de volta para trás. E quando chegou lá naquele lugar, encontrou Jesus, louvado seja o nome do Senhor, falando com os principais da sinagoga, falando da palavra com eloquência. E quando eles falaram, procurei você, a gente não te achava. E ele falou, ora, não sabe que me convém estar na casa do meu pai? Por quê? Porque dentro da casa do pai, a palavra, a renovo, a abrigo, a consolo, a prosperidade, dentro da casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a resposta para as nossas orações. E a palavra de Deus vem nos ensinar que Deus, ele prepara, é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Talvez muitos, louvado seja o nome do Senhor, tenham falado, não, ele não vai perseguir, ele não vai prosseguir. Eu dou 1 mês, eu dou 2 meses, eu dou 3 meses para ele não estar mais na presença do Senhor. Talvez muitos tenham falado assim, agora com essa perda ela cai, agora com o fim do seu casamento ela cai. E todos estão esperando ali, mas o Senhor, ele tem a última palavra, a palavra final, que faz com que você seja honrada, que faz com que ele exalte a sua cabeça sobre as lutas e as adversidades. Então, quando Deus fala que eu preparo uma mesa na presença dos inimigos, Deus está dizendo que tudo aquilo que você está passando, o Senhor está preparando a tua vitória. E a sua vitória não vai ser uma vitória que vai ficar, louvado seja o nome do Senhor, entre você, não. Sua vitória vai ser tão grande que todos que estão à sua volta vão perceber. E se formos ver isso, vamos ver nas escrituras quando Jesus falou para os apóstolos que tinham ido, louvado seja o nome do Senhor, pescar. Falou para Pedro, volte para o mar alto. E quando eles pegaram o barco e voltaram, fizeram a vontade do Senhor, sobre a palavra de Jesus, eles voltaram lá, louvado seja o nome do Senhor, onde ficaram toda noite pescando e nada conseguiram. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus fala que eles pescaram tanto peixe que até os barcos que estavam em volta foram abençoados, porque todos dali que estavam ali, tanto eles quanto os que estavam na sua volta, saíram com os peixes, saíram, louvado seja o nome do Senhor, carregados, para que louvado seja o nome do Senhor com seus mantimentos. Então, a palavra de Deus vem nos dizer que o nosso Pai, que o nosso Deus, ele é um Deus da providência, que o nosso Deus, ele é um Deus, louvado seja o nome do Senhor, do recurso, que Deus é um Deus do livramento. Então, quando fala que Deus é o nosso bom pastor, ele está falando que Deus é aquele que governa toda a nossa vida, que Deus é aquele que pastoreia toda a nossa vida. Então, quando Deus, ele é aclamado aqui como o bom pastor, está falando que ele é protetor, ele é cuidador, ele é libertador, ele é salvador. Ele é aquele que nos livra do nosso adversário, que nos dá vitória. Então, que nessa manhã você entenda que ter Jesus como seu bom pastor, é ter aquele que governa a sua vida e te abençoa. Que Deus, ele possa trazer mais ao teu coração essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.